Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal. Bom, gente, hoje eu trouxe um conteúdo especial aqui pra vocês, que é pra que vocês me conheçam um pouco melhor, tá? Eu pedi ajuda do ChatGPT pra ele me fazer algumas perguntas que seriam interessantes pra vocês me conhecerem, mas que não invadissem a minha privacidade, tá? Então, ele criou 60 perguntas que vão ajudar a vocês me conhecerem melhor, tá bom? Ele dividiu essas 60 perguntas em 3 tópicos. E no vídeo de hoje, que vai ser a parte 1, eu vou falar sobre 3 tópicos, vou responder 29 perguntas para vocês me conhecerem melhor, tá bom? Então vamos lá. Logo no comecinho, aproveita também para já deixar o seu like, se você não for inscrita, já se inscrever, tá, aqui no canal, ativar o sininho e selecionar todos, tá bom? Então bora para as perguntas. Bom, primeira pergunta. Qual o seu nome? Pra quem é novo aqui não sabe, né? Mas pra quem já é inscrito há bastante tempo, sabe que eu sou Maria Cláudia, tá bom? Então esse é meu nome. Qual a sua idade? Bom, gente, eu tenho 20 anos. Qual a sua profissão e com que idade você começou? Bom, eu sou transista, tá? E eu comecei com 17 anos. Com quantos anos você começou a trançar? Bom, gente, eu comecei a trançar com 9 anos de idade, tá? Mas como eu disse na resposta anterior, trabalhar eu comecei com 17 anos, mas eu já fazia trança desde os 9. Quem te ensinou a fazer trança? Bom, gente, essa é uma história engraçada, tá? O que me ensinou mesmo foi a necessidade, força de vontade e curiosidade, tá? Mas uma pessoa específica não me ensinou. Fizeram uma vez em mim e eu fiquei com aquilo na cabeça, mas nunca tentei. Mas teve um dia que logo quando eu comecei a morar com a minha mãe, ela estava trabalhando, minha irmã precisava ir pra escola, estava toda bagunçada. E eu resolvi tentar, eu lembrei assim, por um estalo, lembrei do penteado que a menina tinha feito em mim. E eu resolvi fazer na minha irmã. E por incrível que pareça, deu certo. E depois disso eu fiquei tentando várias outras vezes e cada vez foi melhorando. O resultado não ficava tão bom por conta que eu não tinha pente afiado e principalmente que não tinha pomada, eu usava creme. Mas depois de um tempo eu comecei a usar gel e ficou bem melhor, tá bom? Então uma pessoa específica não me ensinou, mas por questão de necessidade, curiosidade e força de vontade, eu aprendi, tá bom? E detalhe que eu não vi ela fazendo, eu já vi feito. E eu tentei e consegui, saiu até melhor, tá? Tem vontade de trocar de profissão? Não, gente, nunca que eu vou querer trocar minha profissão, tá? Eu amo assim muito fazer trança e na verdade eu tenho vontade de me aprimorar cada vez mais e começar a atender em outras áreas que também tem a ver com tranças, tá bom? Inclusive, já trago novidades aqui de cursos que eu já estou fazendo. Um eu já finalizei e outro eu estou começando, que é na área assim, né, da beleza e de cabelos. Então, fica aí o ar de curiosidade pra vocês, para um próximo vídeo que eu possa revelar pra vocês, tá bom? Vamos lá. O que você mais ama na sua profissão? Bom, gente, o que eu mais amo na minha profissão é a parte do processo. Enquanto eu estou ali fazendo, eu estou me dedicando, que eu estou tirando cada fiozinho que eu vejo que está errado. E principalmente também o resultado final, que é quando eu vejo a diferença que deu, a cliente chegou de um jeito e saiu de outro, mais radiante, com um sorriso no rosto. E só dela ver o resultado, isso já me encanta, pelo jeito que ela reage, que ela sempre reage assim na maior felicidade, que acha também que deu um diferencial muito grande nela. Então é isso que eu amo. Mais uma reflexão. O que te inspira todos os dias? Bom, gente, esse aqui eu não vou romantizar muito não, porque eu vou falar a verdade pra vocês, o que me inspira é precisar, tá? Porque todo mundo precisa de dinheiro. E também se a gente for pensar, se eu for pensar um pouco além, é em relação
em ter um futuro com estabilidade, tá? Então, o que me motiva todos os dias basicamente é isso, tá? Qual é o seu maior sonho? Bom, gente, meu maior sonho, é como eu falei antes, é ter uma estabilidade financeira e principalmente também conseguir ficar mais próximo de pessoas que eu amo, tá? São poucas pessoas, mas tem algumas delas que estão um pouco distantes e se eu tivesse uma estabilidade financeira eu já teria ido visitar várias vezes e infelizmente não tenho, então já tem um tempo que eu não vejo elas e o meu maior sonho mesmo é me aproximar ainda mais de quem eu amo e quem está distante e que eu vejo que não está agregando nada na minha vida, eu me afastar cada vez mais, pra não fazer diferença, tá? Então é basicamente esse o meu maior sonho, tá? Uma estabilidade e ficar mais próximo de quem eu amo. Se você pudesse se descrever em 3 palavras, quais seriam elas? Tá? Bom, gente, se eu pudesse não, eu posso me descrever em 3 palavras e seria resiliente, sensível e equilibrada, tá? Porque eu acredito e sei que é isso que me define. Pelo menos nesse momento o que tá me definindo são essas 3 palavras: resiliente, sensível e equilíbrio, tá? Então é basicamente isso. Você se considera introvertida ou extrovertida? Bom, gente, eu no momento eu me considero introvertida. Confesso pra vocês que eu já fui bem mais introvertida, porém eu tô tentando melhorar a cada dia, mas eu continuo introvertida, tá? Infelizmente. Pra encerrar o primeiro tópico, que é sobre você, no caso sobre mim, é a última pergunta. Você tem algum talento escondido? Bom, gente, talento escondido só se ele estiver escondido de mim também, porque não que eu saiba, não que eu tenha escondido algum talento de vocês, tá? Como eu disse, é só se ele estiver escondido de mim também. Vamos pro segundo tópico, que é estilo, beleza e autoestima. Qual é o seu estilo de roupa favorito? Bom, gente, eu sou meio assim eclética em tudo, tá? Mas assim, o que eu uso bastante e gosto e me identifico é com um shortinho, um blusão ou um shortinho e um cropped. Geralmente eu uso mais um short leg e um blusão, mas eu gosto muito de shortinho jeans e um cropped, tá? Então eu utilizo mais desse tipo de roupa, assim. É o meu estilo e eu gosto bastante. Qual acessório você considera que não pode faltar de jeito nenhum no seu dia a dia? Bom, gente, esse é fácil. Minha aliança. O resto é o resto, tá? Mas a minha aliança não pode faltar no meu dia a dia. O que você mais valoriza na sua beleza? Bom, gente, esse é simples, né? Esse eu sempre mostro. O meu sorriso, gente. Na minha beleza, o que eu mais valorizo é o meu sorriso. Só de estar entregando um sorriso pra vocês, de mostrar a minha energia, a minha felicidade. Eu acredito que ajuda muita gente, né? Porque pelo menos eu, quando a pessoa tá conversando com a pessoa que tá assim o tempo todo, com a cara fechada, não dá um sorriso. Sempre você sorri o tempo todo também, né? Às vezes você não consegue, tá passando por alguma coisa, ou simplesmente não é de você mesmo. Mas quem me conhece sabe que qualquer coisinha eu já tô assim, ó, com o dente na fresca, tá? Eu prefiro passar essa energia. Como as tranças afetam sua autoestima? Bom, gente, eu poderia dizer que as tranças não afetam a minha autoestima, mas pelo contrário, elas afetam em muito. Mas na questão positiva, tá? Porque em outros vídeos vocês podem ver que eu tenho cabelo curto e ele não é tão curto, porém ele tem falta de encolhimento, é cacheado, tem falta de encolhimento e querendo ou não, isso me deixa assim com um ar mais de adolescente, pelo menos eu sinto isso e muita gente fala que eu tenho uma cara infantil. Infantil eu já acho demais, se fosse só de adolescente já
dar uma melhorada, né? Porque eu também não sou velha. Mas, quando eu coloco as tranças, quando eu faço as tranças em mim, que elas ficam alongadas, que elas ficam bem detalhadas, eu me sinto um mulherão, tá, gente? Eu me sinto bem mulher, mais do que quando eu tô apenas com aquele cabelo curtinho, que eu acho que dá uma diferença bastante grande quando eu estou com o cabelo mais longo, no caso com as tranças, tá? Então, elas me afetam de forma positiva, melhoram ainda mais a minha autoestima, certo? Deixa eu ver onde que eu tava. Você já passou pela transição? Se sim, como foi? Bom, gente, eu nunca passei pela transição, tá? Graças a Deus eu não cheguei a esse ponto. Eu já usei algumas químicas, tá? Mas nenhuma chegou ao ponto de eu passar por uma transição, não. Teve uma vez que eu utilizava, assim, 1 ou 2 dedinhos das laterais descoloridas, tá? Mas foi a única coisa que, tipo assim, mas o que ocorreu foi que agora elas não estão mais coloridas, né? Porque elas acabaram quebrando e crescendo e aqui já tá natural, tá, gente? Mas essas duas partes foi a única que acabou quebrando. E se fosse uma parte maior, eu acredito que eu teria que passar pela transição. Porém, como só foi 2 dedinhos aqui de cada lado, não fez muita diferença não. Então eu acredito que eu não passei pela transição, tá bom? Cadê? Última pergunta do segundo tópico, tá, gente? Qual penteado que mais te representa? Bom, gente, isso aqui eu acredito que já esteja óbvio, porque o único penteado assim que eu gosto mesmo, que eu uso bastante, é o das tranças, que é as venas braid, as famosas nagô, tá? Que assim, um penteado que eu me sinto muito empoderada, que tipo assim, eu olho e falo assim, não tem como ser maravilhosa desse jeito. Além de saber que foi eu mesma que fiz, de ver assim o resultado e me enxergar, eu me vejo muito na necessidade das tranças, com essas tranças. Eu vou até botar uma foto por aqui. Eu sempre faço o mesmo modelo. Ultimamente eu mudei uma coisa, que eu não estou utilizando uma trança aqui no meio. Mas esse é o estilo de penteado e de trança que me representa, tá bom? Bom, gente, partindo pro terceiro tópico, tá, gente? O último desse vídeo, mas lembrando vocês que vai ter parte 2, tá bom? É só pra esse vídeo não ficar tão longo, tá? Então, vamos lá. Esse aqui é gostos e preferências, tá? Comida favorita. Bom, gente, esse aqui eu confesso pra vocês que é um pouquinho difícil. Mas quando falo assim de comida favorita, já me vê assim, ó, Mas tem, assim, esse são imagens de comidas que, tipo assim, me encantam, tá? Mas vou falar pra vocês que o que se sobressai aqui é um arrozinho barbarizado. Eu não gosto de arroz branco. Um arrozinho barbarizado, um feijão tropeiro, uma carne de sol frita e um purê de batata. Nossa, confesso pra vocês, essa aqui é minha comida favorita, tá bom, gente? Minha comida favoritíssima. Então, minha comida favorita é essa. Mas eu amo diversas coisas, tipo, muita coisa mesmo. O importante pra mim é a comida tá bem temperadinha, que a leira já tá ótima. Quais são as comidas típicas que você mais gosta? Pô, gente, tem um monte. Mas, falo pra vocês assim, top 1, acarajé. Da minha Bahia, acarajé, eu amo assim de paixão. Fora isso, um caldinho de aipim ou macaxeira, não sei como que vocês chamam aí, eu amo também. Tem um caruru, amo demais. E também um cuscuz paulista, tá? Aquele cuscuz temperado, amo. Vou botar aqui esse top 4, já tá ótimo. Eu amo essas comidas típicas, tá? Vamos lá, o que mais aqui? Qual o seu doce preferido? Bom, gente, essa é muito difícil, porque quem me conhece sabe que eu sou uma formiguinha, tá? E sendo doce pra mim, eu amo. Se não for doce
doce de abóbora, de mamão ou de jaca. Eu amo todos esses doces, tá, gente? Mas assim, de preferência seria um bolo, todo tipo de bolo. Assim, mais ou menos o de leite. Eu não gosto muito do bolo de leite, porque eu prefiro bolos formigueiros, tá? Mas todo tipo de bolo. Mousses, sorvetes. Amo, tá? Vamos pra próxima. Qual a sua bebida favorita? Minha bebida favorita é água, tá bom, gente? Água. Porque eu vejo muita gente dizendo que água não tem sabor de nada. Porém, eu vi uma pessoa dizendo que, assim, se questionando, será que não tem nada que se compare à água e por isso a gente fala que ela não tem sabor? Então eu acredito que seja que a água não se compare com nada, ela tem um sabor único, tá? Então, e assim, pra gente prestar atenção, a gente tem sede de tudo, mas quando a gente tem sede de água, a nossa sede não passa se a gente não beber água. E água é vida, né, gente? Mas se a gente for falar assim de sucos ou bebida alcoólica, suco eu gosto de poucos, tá? Porque eu prefiro mais a fruta. Porém, eu gosto muito de suco de laranja. E meu suco preferido é suco de laranja com cenoura e leite em pó. Nossa senhora. Quem não tomou, tome, tá, gente? Posso até trazer um vídeo no outro canal lá, meu orgulho, tá? E mostrar pra vocês. Oh, nossa, o resultado fica muito bom. Espero que vocês não poderem experimentar, mas aí vocês fazem na casa de vocês também, tá? Mas meu suco favorito é suco de laranja com leite. Suco de laranja natural também eu gosto. Suco de maracujá, suco de acerola, suco de limão, tá? Então esses são meus 5 sucos favoritos. E bebida alcoólica, eu gosto muito de ice, assim, simples. Aquele de frutas vermelhas é maravilhoso. Primeiro eu comecei tomando de limão, mas depois o de frutas vermelhas, assim, sem explicação. E também, assim, cerveja, essas coisas, eu gosto de Itaipava, Heineken e Budweiser. Essas aí eu bebo. São bem levinhas, não amargam. A Itaipava amarga um pouquinho, mas as outras amargam quase nada. São maravilhosas. E, ainda não de bebidas alcoólicas, eu gosto de whisky. Whisky é bom, é energético, tá? Deixa eu ver onde que eu tava. Ah, tá. Conta um cheiro que te faz... Não, conta um cheiro que te traz boas lembranças ou que te faz sonhar. Bom, gente, um cheiro que me traz boas lembranças é um cheiro de bebê. E ele também me faz sonhar, tá? O cheiro de bebê me traz boas lembranças. Por quê? Porque eu lembro da minha irmã, tá? Ela tá em São Paulo, eu tô aqui. No caso, eu lembro da minha irmã mais nova. Nossa, aquele cheirinho que ela tinha, nossa, maravilhoso. Isso me traz boas lembranças, tá? E também me faz sonhar, porque pra quem não sabe, eu quero ser mãe. Então, me faz sonhar também, já que tem um bebezinho, tá? Qual sua cor favorita? Bom, gente, a minha cor favorita, assim, primeira de todas, é o preto. Porque preto, assim, não querendo ser clichê, mas é sério, o preto é uma das cores, assim, que, tipo, é indispensável, tá? Em todos os aspectos. Em questão de acessórios, cor, roupas, calçados, enfeites, tudo assim preto é ótimo, tá? Mas em segundo lugar eu coloco a cor vinho, tá? Vinho é uma cor muito linda. Minha segunda cor favorita. Deixa eu ver onde que eu tava. Quais os lugares que você sonha em conhecer? Bom, gente, eu sonho em conhecer muitos lugares, tá? Eu sonho em conhecer aqui no Brasil Piauí, tá? Piauí eu gostaria de conhecer. Gostaria de conhecer também Tocantins, Jalapão. Nossa, meu sonho é conhecer esses lugares. Fora do Brasil, eu gostaria de conhecer o México, tá?
sonho. E a Itália também. Assim, de preferência eles. Eu quero conhecer tudo, né? Mas de preferência eu queria conhecer esses daqui, tá bom? Deixa eu ver onde que eu tava. Pra gente conhecer. Quais filmes e séries você não cansa de assistir? Bom, gente, tem alguns. Muitos eu não me lembro o nome. Mas eu vou tentar lembrar alguns, tá? Assim, eu gosto muito de filmes de comédia, aventura, ficção científica, terror também. Ultimamente eu tô parando, mas eu gosto de filmes de terror, suspense, ação, romance. Nossa, eu gosto de... Eu sou bem eclética, né? Como eu disse pra vocês. Mas assim, tem um filme de ficção científica que eu gosto bastante, porém eu não me lembro o nome. Mas de aventura, eu gosto de Jumanji, tá? E eu não consegui assistir Jumanji. Principalmente um eu gostei mais do que os outros. Mas eu gosto muito de Jumanji. Filme de ação, eu gosto da Colombiana e de Busca Implacável, é muito bom, mas já assisti todos, gostei. Busca Implacável é muito bom. Não canso de assistir. O problema é que eu nunca lembro o nome dos filmes, mas eu nunca fui assistir esses filmes que eu citei. E tem mais outros, mas eu não lembro o nome. Tá bom? E de desenho animado, eu gosto de Bambi, que é um viado, sabe? É muito bom esse filme. Inclusive faz tempo que eu não assisto. E de série, eu não costumo assistir muita série não. E geralmente eu assisto a primeira temporada, na segunda eu já não gosto. Mas eu assisti Rainha Charlotte e gostei bastante. E já assisti umas 3 vezes e continuo gostando, tá bom? Qual série você maratonou e amou? Eu praticamente respondi essa antes, né? Olha, eu já assisti várias vezes as primeiras temporadas de algumas séries, não me lembro o nome. Mas quando chega na segunda temporada ou terceira, já não quero mais assistir, parece que muda tudo, não gosto, vai ficando ruim a cada vez que aumenta as temporadas, tá? E eu não costumo maratonar não, sério, tá? Não costumo maratonar nada. Mas eu gosto de Rainha Charlotte. E penúltima pergunta do terceiro tópico e o último desse vídeo, tá, gente? Quais são os cantores ou bandas favoritas? Bom, gente, cantores. Tem alguns que eu não me lembro o nome, mas tem muitos que eu amo. Tem internacional e tem brasileiro também. E bandas, acho que nenhuma. Não curto muito bandas não, tá? Assim. Só se eu gosto de alguma música de alguma banda e não sei quem é uma banda, tá? Porque eu também não procuro muito saber isso não, eu gosto da música e pronto. Mas também não sei o nome das músicas não, a maioria eu não sei, tá? Mas vamos começar com os internacionais. Minha favorita tá assim no top 1, Adele. Eu amo a Adele. Ela é minha ídola, tá? Fã de carteirinha. Amo a Adele. Gosto também de James Arthur. E internacional, eu só me lembro desses dois não, porque são os que eu escuto bastante. Brasileiros, eu gosto de Luísa Sonza. Escuto bastante, porém as músicas antigas de MC Livinho. Fora isso, eu gosto de uma cantora que infelizmente já faleceu, que é Marília Mendonça. Gosto de Jorge Mateus, de Matheus Cauã. Ai, gente, eu gosto muito de música, mas no momento tá sendo essas aqui. E se fosse falar de estilos, gente, eu gosto de tudo. Assim, mais ou menos, assim, se puder tirar o rock e o reggae, eu tô aceitando. O resto eu escuto de tudo, tá? E agora, gente, antes de eu fazer a última pergunta, eu quero que você comente aí qual o próximo vídeo que você quer aqui pro canal. Ou comente mais perguntas que eu posso responder na parte 2 desse vídeo, tá bom?
E deixa o like também se você não tiver deixado. E se inscreva antes que o vídeo acabe, tá bom? E selecione, ative o sininho e selecione todas, tá? Vamos lá para a última pergunta. Se você fosse um sorvete, qual sabor seria? Essa é interessante. Agora, se eu fosse um sorvete, eu seria meu sabor favorito, que é flocos, tá, gente? Porque ele, tipo, ele tem um sabor e fora isso, ele também tem uma textura. Tem outra textura, no caso, né? E eu me identifico bastante com isso. Tem um sabor e tem outras texturas. Então, assim, se não for falar exatamente de sabor, porque falar sabor é estranho, né? Mas, tipo, é como se eu tivesse aparência e tivesse outras texturas também, tá? Então, tipo, são várias sensações. Então, eu seria sorvete de flocos, tá? Então, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, tá? E um beijo.